Graça e paz, gente querida, povo de Deus. Com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez para gravarmos essa live com aquele objetivo principal no coração. É alcançar você, alcançar a tua mente. Porque nós entendemos que a cada dia que a palavra da graça de Deus chega até nós, a cada dia que nós vamos ouvindo, parte por parte, desse Evangelho da graça de Deus, lá dentro de nós vai sendo construído um grande conhecimento, uma coisa profunda que vai nos libertando, vai soltando a nossa mente, vai soltando as nossas emoções. O Evangelho da graça de Deus vai se tornando uma coisa mais clara, mais límpida. E a nossa consciência que andava pesada pelo evangelho da lei, pelas cobranças, pelos julgos que foram impostos sobre nós, naquele tempo que nós não conhecíamos o evangelho da graça de Deus. Tudo isso vai sendo limpado pouco a pouco, a nossa mente vai se tornando uma mente limpa. A nossa consciência, uma consciência purificada, uma consciência limpa, sem acusação, sem medo, sem tristeza, sem depressão. E a consequência disso é que a cada dia nós vamos vivendo a liberdade do Evangelho da graça de Deus. A liberdade que só o conhecimento do Evangelho da graça traz para cada um de nós. E eu sei que você que está aí, que faz parte de nós, muitos de vocês que estão aí longe, em outros estados, até em outro país, que se identificou com este ministério. Eu sei que você aí mesmo à distância, esta obra vai sendo realizada no seu coração. Você vai entrando nesta paz que o Evangelho nos dá e vai sendo construído lá no teu entendimento a revelação do Evangelho da graça de Deus. E a consequência disso é o que nós falamos sempre. E conhecereis a verdade, e a verdade conhecida nos libertará. E é para isso que nós estamos aqui, para sermos uma voz. Nada mais que isso, não há arrogância no nosso coração. Nós não achamos sermos alguma coisa grande, não, somos só uma voz que chega até você com esse Evangelho da graça de Deus. E nós nos tornamos cooperador do teu crescimento espiritual. Paulo disse, eu plantei, Apolo regou, dois que trabalharam na obra. Mas ele diz, mas o crescimento veio de quem? O crescimento vem de Deus. É Deus que abre o entendimento. É Deus que dá o crescimento. Um planta, outro rega. Mas quem dá o crescimento, quem faz você amadurecer, quem faz você produzir, crescer, o crescimento vem de Deus. E nós nos tornamos o que Paulo disse, somente um colaborador da tua fé. Muito bem, vamos à palavra de hoje. Eu quero ler aqui um texto que se encontra em Mateus capítulo 12. E nós vamos ler versículos 43 a 45. Então preste bastante atenção. Esse texto aqui tem sido um texto usado que traz medo para as pessoas, que aprisiona a mente das pessoas, que traz muita confusão na mente das pessoas. Então vamos ler Mateus 12, versículos 43 a 45. Diz assim, quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz, voltarei para minha casa de onde saí.
e tendo voltado encontra vazia, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando ali, habitam. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Agora preste atenção, assim também acontecerá a esta geração perversa. Então, qual é o meu foco principal? Quem eu quero alcançar hoje? Trazendo esse texto e trabalharmos em cima deste texto da palavra de Deus. Tem entrado em contato comigo muitos irmãs e irmãos que estão saindo agora das igrejas feiticeiras. O que são igrejas feiticeiras? São igrejas que só falam do diabo, eles só pregam o diabo. Eles só falam de encosto, eles só falam de macumba, de feitiçaria. As campanhas que eles fazem é camisa com nó do avesso, para você levar lá e desatar o nó, e assim vai desatar o nó da tua vida. São igrejas que distribuem coisas oradas, consagradas, é água orada, é tijolinho da casa própria orada, é água ungida. Igrejas que põem na TV ou no rádio lá um copo com água, e sempre eles falam, Senhor, abençoe e consagro esta água, e faz as pessoas beber água, como se essa água fosse consagrada a Deus, se tornasse uma coisa santa e poderosa. Então as igrejas que praticam isso, e são muitas, são as igrejas feiticeiras, as igrejas que toda pregação põe medo nas pessoas com relação ao diabo, aprisionam a mente das pessoas com medo do diabo, sempre pregam coisas e mostram que o diabo está na vida das pessoas. A esposa chega na igreja e fala, pastor, meu marido não quer vir na igreja. E o que ele fala? Olha, você precisa fazer a corrente da família. É porque teu marido tem um demônio que está amarrando a vida dele. Então você precisa fazer a corrente da família no culto da libertação. Aí a pessoa chega lá, olha, a mãe chega lá, meu filho não quer vir para a igreja. O que o pastor fala? Tem um demônio na vida do seu filho. Então você precisa fazer a corrente da libertação representando o teu filho, para o teu filho ser liberto. E não é nada disso, é que o filho ou o marido, eles não entenderam nada do evangelho. Eles não entenderam nada, eles nem conhecem a Bíblia. Mas vai lá e sempre tem um demônio na família, um demônio no marido, um demônio na esposa. Sempre tem um demônio na casa, um demônio na empresa, um demônio no comércio. Eu vou contar uma coisa aqui para vocês. Uma certa irmã tinha aberto essas casas de doce, que vende salgadinho, doces, aqueles potinhos de gelatina. Olha, isso é real que eu vou te dizer, eu não estou inventando. Ela abriu com a intenção de prosperar, estava trabalhando e não estava vendendo como se queria vender. Aí ela foi pedir oração lá para um pastor. Você sabe como é, fecha os olhos, vai ter revelação, aquela coisa toda. E olha que o pastor revelou para ela porque o negócio dela não estava prosperando. Sabe o que o pastor revelou? Ele disse que teve uma visão de um demônio em forma de gelatina. E esse demônio estava no comércio dela, por isso que o comércio dela não ia para frente. Então, quando eu falo igrejas feiticeiras, são esse tipo de pregação. Essas igrejas que promovem essas coisas, que dão óleo de todo tipo para as pessoas. É água do Rio Jordão, é chavinha ungida, é sementinha de feijão, que nem você está vendo agora aí na televisão e na imprensa. Né? Sempre tem um demônio na vida da pessoa. Dá um cálicezinho que tem suco de uva para passar nos umbrais da porta, que nem lá em Êxodo 20, quando se instituiu a Páscoa dos judeus. Então as pessoas que estão nesses lugares, elas ficam com a cabeça atormentada. Elas ficam com a vida confusa.
Uma hora Deus está abençoando, outra hora o demônio está tirando. Então, tem chegado a nós muitas pessoas nesses últimos dias, pessoas recentemente saídas desses lugares, atraídas pelo evangelho da graça de Deus, que não conhece nada sobre a graça de Deus, que não conhece nada sobre a salvação pela graça de Deus e não por obras. Pessoas que foram, desculpe o termo aterrorizada nessas igrejas feiticeiras. Elas chegam para mim e perguntam coisas, e você vê que elas são recém-saídas desses lugares, não entendem nada, são criancinhas. Ainda trazem tanta confusão na mente, ainda trazem tanto pensamento de destruição, de medo, de conflitos, estão apavoradas. Falaram para elas que se elas saíssem daquele lugar, o demônio ia acabar com a vida delas, elas iriam se tornar pessoas desviadas, perdidas, iriam até perder a salvação. Então essas pessoas têm chegado até o nosso trabalho, esse nosso ministério, e eu percebo que na mente delas tem tanta confusão, e elas precisam serem orientadas a respeito disso, a respeito da obra da cruz, da grandeza daquilo que Jesus Cristo já fez por elas. Elas não sabem nada. Não adianta querer pegar aqui um alimento sólido e tentar pôr na cabeça delas que elas não têm nem a base trabalhada, nem os princípios elementares da pregação do evangelho da graça de Deus. Então eu preciso falar isso para essas pessoas. Hoje eu não vou pregar arroz e feijão. Hoje é só um pouquinho de leite, só um leitinho, cujo alvo principal são essas pessoas que eu falei para você. E que eu sei que elas, ao ouvirem, vai começar a soltar os anzóis da alma dela. O que são os anzóis? Você vê que o peixe é pego por um anzol, o anzol fura a boca do peixe, ele fica preso ali. Assim tem tantas almas presas por anzóis, são ensinamentos errados que lançaram na alma delas, e aquilo fica puxando de um lado, puxando de outro, e puxa, aquilo dói. Aquilo cria ferida emocional na alma delas. Então nós precisamos, com calma, com esse leite, e desprendendo esses anzóis um por um. Porque tem tanta gente ferida, meus irmãos, tem tanta gente machucada, que não aguentam mais e saíram dessas igrejas feiticeiras e precisam ser recebidas por nós e ensinadas a respeito daquilo que Jesus já fez na cruz. Então nós lemos um texto aqui que apavora essa gente. Jesus disse: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, não encontra. Por isso diz: eu vou voltar para minha casa de onde saí. E quando ele volta, encontra a casa vazia, varrida e ornamentada. Aí ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Como isso aterroriza as pessoas e fala que o estado da pessoa se torna pior do que quando era. Aí ele fala, assim vai ser para aquela geração que estava vivendo aqueles dias. Assim acontecerá a esta geração, a geração que estava vivendo aquele tempo antes da cruz, geração perversa. Então eu quero fazer uma pergunta para você. Você já encontrou na nova aliança, no evangelho da graça de Deus, algum crente que ficou possuído por demônio? Não existe isso. Você viu nas 14 cartas que Paulo escreveu, alguma vez ele orientar, olha, vocês têm que fazer culto de libertação, vocês têm que fazer campanha de libertação, chama todos os crentes, tem que fazer isso porque está todo mundo preso na mão do diabo? Você não vai encontrar essas coisas na nova aliança. Você não vai encontrar esse tipo de ensinamento e comportamento nas cartas de Paulo. Porque Paulo sabia que tudo isso não tem nada a ver com o evangelho da graça de Deus. Você não vai encontrar um crente possuído por demônio na Bíblia. Essas pessoas que eram possuídas por demônio
Eram judeus que estavam debaixo da lei. O evangelho não havia começado ainda. Como eu já te expliquei, o evangelho começa da cruz para frente. Então tudo isso é antes da cruz. Aquelas pessoas que ficaram endemoniadas em Mateus, Marcos, Lucas e João, elas não eram crentes, eram gente que não conhecia nada, conheciam o judaísmo. Estavam presos debaixo da lei, não tinham nenhum conhecimento a respeito do evangelho da graça de Deus. Vamos ler aqui alguns textos. Vamos Mateus capítulo 17. Para você entender isso. Para você entender que nós somos salvos. Já somos salvos. Já somos libertos, selados com o Espírito Santo. Esse texto não serve para nós que somos igreja. Então Mateus capítulo, ou melhor, Mateus capítulo de número 17, nós vamos encontrar ali uma coisa interessante. Diz assim, a partir do versículo de número 14. Então diz assim, tem um texto aqui que puseram, né? A cura de um jovem possesso. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse, Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático, e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras na água. Apresentei-o aos teus discípulos, eles não puderam fazer nada, não puderam curá-lo. Jesus exclamou, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Até aí está bom. Repare bem, esse pai tem um filho que é um jovem possesso por um demônio. Eu pergunto para você, ele era crente? Não era. Ele conhecia alguma coisa do evangelho da graça de Deus? Não conhecia nada. Ele era judeu. Provavelmente conhecia a lei, deveria visitar e participar de alguma sinagoga. Mas ele possuía um filho endemoniado, trouxe aos discípulos. Os discípulos não puderam fazer nada, Jesus repreendeu o demônio e libertou o menino. Mas eles tinham algum conhecimento do evangelho da graça de Deus? Não conhecia nada. Vocês estão entendendo? A nova aliança não está em vigor. Jesus não foi para a cruz ainda. E essas pessoas, este que era endemoniado, não tinha nenhum conhecimento do evangelho da graça de Deus. Repara a diferença de alguém hoje que crê em Jesus Cristo de verdade e esse menino que estava endemoniado nesse tempo antes da cruz. É totalmente diferente. Vamos para outro texto. Lucas capítulo de número 8. Vamos lá, Lucas capítulo de número 8. Nós vamos encontrar lá o endemoniado Gerazeno. Então, vamos ler, versículo 26. Então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes, porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderava dele, e embora procurasse conservá-lo preso com cadeias, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião, porque somos muitos. E eram muitos demônios que haviam entrado naquele homem. E até aí tá bom. Esse endemoniado Gerazeno, o texto está dizendo que ele tinha uma legião de demônios, prendiam ele com cadeias, ele quebrava tudo. Ele andava sem roupa e vivia nos sepulcros. E agora eu te pergunto, ele tinha algum conhecimento do evangelho da graça de Deus? Não tinha nenhum conhecimento.
Era um endemoniado, provavelmente era um judeu que vivia lá naquele tempo do conhecimento da lei, mas vivia endemoniado. Não conhecia nada do Evangelho. O Evangelho não havia começado, Cristo não havia morrido ainda. E Jesus libertou ele. Ele não passou por um processo de libertação, 7 cultos de libertação. Não, Jesus, a hora que Jesus determinava que se fosse liberto, era liberto e acabou, e nunca mais deixava de ser liberto. Mas o que eu quero que você entenda é que esse endemoniado Geraseno não tinha nenhum conhecimento do Evangelho da graça de Deus. Jesus o libertou. Olha a diferença dele para nós que cremos hoje no Evangelho da graça de Deus, para quem aceitou Jesus Cristo. É totalmente diferente. Então, quando eu vejo pela televisão aquele monte de gente que se diz crente, que está lá, agora vai ser liberto, põe a mão na cabeça, e você olha para eles estão tudo assim. Aí o pastor começa a gritar, sai, sai, e eles vão fazendo assim, ó. Sai, sai demônio disso, sai demônio daquilo, sai demônio disso. Um monte de crente que creu em Jesus Cristo, participando de um culto de libertação que não passa de uma feitiçaria, que desconhece que ele já é liberto do império das trevas, que ele é filho de Deus, que ele não precisa de nada disso. Mas ele está num lugar de feitiçaria, que só fala de demônio. Na quarta-feira ele vai buscar o Espírito Santo, culto da busca do Espírito Santo. Na sexta-feira entrou o diabo na vida dele, e ele sai, 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 sai. Vocês estão entendendo a diferença? Ele é salvo, ele creu em Jesus Cristo, mas não aprendeu nada do Evangelho. Está num lugar de feitiçaria que se diz igreja. E tem que tomar um passe toda semana. Se não for lá e sai, 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 ele não vai se sentir bem. Imagine como está a mente de uma pessoa que está num lugar desse. Imagine como que está o mundo emocional de uma pessoa assim, que está num lugar desse. Está totalmente destruído. Está totalmente destruído. Não tem nem certeza se é salvo, se não é. Não tem certeza de nada, vive aterrorizado. Para uma pessoa assim, tudo é demônio. Uma vez eu e minha esposa fazíamos uma visita para um casal, sentamos lá e estávamos conversando. E a esposa estava com essa mentalidade, ela frequentava lugares que só falava demônio, e ela via demônio em tudo. Nós estávamos conversando, tomando um cafezinho, e de repente ela olhou para um lugar, sabe aquele cabidinho que a dona de casa na cozinha põe assim um pano de prato pendurado para enxugar as mãos, enxugar alguma louça? E naquele pano de prato tinha lá um bordado, e a forma que o pano estava dobrado, ela olhou para aquilo ali, para o pano de prato, presta atenção, olha como estava a cabeça dela. E ela falou, olha lá o demônio no pano de prato, porque aquela figura do pano de prato ficou meio torta e ela achou que aquela gravura, aquela figura do pano de prato era um demônio. Falou, olha o demônio no pano de prato. Que lugares que ela frequentava? Estava atormentada. Porque ela viu um demônio no pano de prato? Porque a mente dela, o lugar que ela frequentava só falava de diabo. Só falava de macumba, só gritava e invocava nome de demônios. Imagine como está a mente de uma pessoa assim. Está totalmente destruída. Então é esses que eu quero chegar. E são esses que alguns têm se achegado a nós com a mente totalmente destruída e não conhece nada da grandeza da obra da cruz, daquilo que Jesus já fez por nós. Então quero voltar no texto inicial e ler de novo. O que Jesus Cristo diz? Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz, voltarei para a minha casa de onde saí, e tendo voltado a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai
leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E assim o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Então isso que eu quero que você entenda. Você é um crente verdadeiro, você encontrou Jesus Cristo. Você creu nele de todo o seu coração. Se assim for, você já é salvo. Você não é casa vazia. A igreja não é casa vazia. Se você creu em Cristo de todo o coração, você é uma pessoa salva. Você não é casa vazia. O crente verdadeiro não é e nunca será casa vazia. Esse texto aqui antes da cruz não cabe para nenhum de nós que somos igreja. Essa situação, essa posição de Mateus 12, versículo 43, não está sendo dita para mim e para você que somos crentes. O verdadeiro crente não é e nunca será casa vazia. Nós somos casa cheia. Casa cheia do quê? Do Espírito Santo de Deus. Então é por isso que eu digo, nenhum crente verdadeiro precisa de imposição de mãos, precisa de unção de óleo, sai, precisa corrente de libertação, culto de libertação, porque ele já é liberto pelo poder do Evangelho. Ele já foi liberto do império das trevas. Ele não é casa vazia. Ele é casa cheia. E cheia do quê? Do Espírito Santo de Deus. Falamos isso algumas lives passadas, mas vamos falar de novo. Então, Efésios capítulo de número 1. Efésios capítulo de número 1. Vamos ler ali versículos 13 em diante. Então vamos ler. Olha, isso aqui é o apóstolo Paulo falando para quem é salvo, para quem está no Evangelho da graça de Deus e creu, conhece Jesus de verdade. É filho de Deus, herdeiro de Deus, comprado pelo sangue da cruz. Efésios 1, 13 e 14. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, olha, vocês que ouviram a palavra da verdade, o que é a palavra da verdade? É a velha aliança? Não. Paulo responde, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. O que ele está dizendo? Quando nós ouvimos a palavra da verdade, o que é a palavra da verdade? O Evangelho. O que é a palavra da verdade? O Evangelho da vossa salvação. E qual é o centro do Evangelho? É Jesus Cristo. Quando eu criei no Evangelho, instantaneamente aconteceu uma coisa dentro de mim. O que Paulo diz que aconteceu? Fostes selados com o Espírito Santo. Expliquei isso já e vou explicar de novo. O que é este selo? Suponhamos que você compre uma propriedade. O que você vai fazer? Vai lá no cartório de imóveis. A escritura vai ser lavrada. E depois de pronta vai ser assinada por você que é comprador e pelo vendedor. E ela vai ser registrada. E a partir daquele dia, aquele imóvel passa a pertencer a você. Ele é teu. Se alguém algum dia vier questionar, o que você vai fazer? Você mostra a escritura. E a escritura prova que o imóvel é teu. Você é o atual proprietário. O que é este selo do Espírito Santo? É justamente isso. Quando você creu em Jesus Cristo de todo o coração. Quando você recebeu Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, nasceu do alto, nasceu de novo. Você se tornou filho de Deus. Então Deus vem e te selou com o Espírito Santo. Lavrou a Escritura dentro de você. E o que diz a Escritura? Que a partir de agora você é propriedade exclusiva de Deus. Você pertence a Deus.
Você tem um proprietário, que é o teu Pai, que é Deus. Você foi selado com o Espírito Santo. É a escritura de Deus em você que prova que você pertence a Deus. Então você não é casa vazia. Quem vai ter o poder de fazer qualquer coisa com você se você é propriedade exclusiva de Deus? Então, quando você creu no Evangelho, creu em Jesus Cristo, foi salvo, foi selado com o Espírito Santo, você pertence a Deus para sempre, você nunca mais vai perder a salvação. E você não é casa vazia. Esse texto de Mateus 12 não tem nada a ver com você, porque você já é uma pessoa salva. Você acredita nisso? Você não é e nunca será casa vazia. E não é porque saiu de uma igreja feiticeira que perdeu a salvação. Pelo contrário, você se livrou. Quanto mais gente sair desses lugares de feitiçaria, melhor vai se livrar da escravidão que é imposta lá, na mente de cada um deles. Então vamos para outro texto, primeira carta de Paulo aos Coríntios. São textos que a gente lê bastante aqui. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3. Paulo faz uma pergunta aos Coríntios. Eu vou fazer essa mesma pergunta para você. Versículos 16 e 17. Preste muita atenção. Tudo isso para te explicar que nenhum crente verdadeiro fica possuído por demônio. Nenhum crente verdadeiro é casa vazia. Isso não existe para a igreja. Nenhum crente verdadeiro está vazio, ele está selado com o Espírito Santo. Então, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, vamos ler versículos 16 e 17. Olha, eu estou te lendo essas coisas. Eu não estou dizendo assim, olha, Deus me revelou, Deus me mostrou, né? Muitas vezes as pessoas nas suas emoções recebem revelações emocionais e falam que é Deus que revelou. Não, está escrito aqui o que eu vou dizer para você. Então vamos lá, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17. O que diz? Não sabeis que vocês são templo do Espírito Santo. Vocês são santuário de Deus. E que o Espírito de Deus habita onde? Aonde que o Espírito de Deus habita? Habita em vocês, habita em vós. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que é você, que somos nós, é uma coisa sagrada. Então olha, isso aqui os coríntios eram um tipo da igreja pentecostal. E eles não sabiam, não tinham entendimento que eles eram templo do Espírito de Deus. Então Paulo faz uma pergunta para eles. Não sabeis que vocês são santuário de Deus, templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em quem? Habita em vós. O que Paulo está dizendo? Você é salvo, você crê em Jesus. Então nós lemos Efésios 1,13, você foi selado com o Espírito de Deus. E agora Paulo fala, vocês não sabem que vocês são santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vocês. Aonde é que habita o Espírito Santo? O Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, habita em cada um de nós. Ele habita em cada um de nós. Todo crente salvo verdadeiro não precisa de culto de busca do Espírito Santo. Não existe culto de busca do Espírito Santo. Isso é invenção. Porque a partir do momento que ele se tornou filho, ele foi selado com o Espírito Santo. E se tornou santuário de Deus. O Espírito de Deus habita em nós. Habita em cada um de nós. Então, por isso que eu digo sem parar.
Você não precisa de culto de libertação, não precisa de imposição de mãos. Estou falando de novo. Não precisa de olhinho na testa para ser liberto. Não precisa ir num culto onde o pastor fica gritando lá, sai demônio, e você fica assim, ó. Quem está no lugar desse está no lugar de feitiçaria, não está numa igreja. Estão lá atormentados, em conflito, em confusão, inseguros, não tem nem certeza se são salvos. Então o que nós somos? Paulo diz, vocês não sabem que vocês são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita onde? Habita dentro de cada um de nós. Então nós somos moradas de Deus, nós não somos casa vazia. Vamos mais um pouquinho para frente, aí mesmo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6, ele vai fazer a pergunta semelhante a partir do versículo 19. Primeiro ele diz no versículo 27 uma coisa extraordinária, eu vou ler a você. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com o Senhor. Então todos nós que somos salvos, que estamos unidos ao Senhor, nós somos um espírito com o Senhor, nós temos uma unidade de espírito com o Senhor, nós somos um espírito com o Senhor. E depois ele diz no versículo 19, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está onde? Aonde é que está o Espírito Santo? Está em vós. Por isso que esse tal de culto de busca do Espírito Santo dá a impressão que o Espírito Santo está sempre fora. E eu tenho que ficar buscando ele, correndo atrás dele. Ele é rápido, porque eu preciso fazer isso toda semana. Porque quando eu estou alcançando numa quarta-feira, ele se distancia, na outra quarta-feira eu tenho que começar a buscá-lo de novo. E eu busco ele uma vida inteira e não consigo alcançá-lo. Mas o que o texto está dizendo? Não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o Espírito Santo está em nós. Então nós não somos casa vazia. Continuando. O Espírito Santo que está em vós, o qual vocês têm da parte de Deus, e que vocês não são de vocês mesmos. Aí ele fala, por preço fostes comprados. Agora glorificai a Deus no vosso corpo. O que ele está dizendo? Que o Espírito Santo fez de nós o seu santuário. Nós temos isso da parte de Deus, nós não somos de nós mesmos. Que nós somos o verdadeiro santuário. Agora imagine alguém que é o santuário de Deus, que é filho de Deus, num culto, sai, demônio disso, sai, demônio daquilo. Ele não foi ensinado, olha como está a cabeça dele. Ele acha que tem demônio nele o tempo todo. Sai demônio de angústia, sai demônio de tristeza, sai demônio do sexo, sai demônio da bebida, um monte de demônio que nem na Bíblia estão escritos. Alguém é santuário de Deus, é filho de Deus, mas não tem conhecimento. Ele está num lugar que oprimiram ele, que puseram veneno na mente dele. Ele se acha que está mal, que tem demônio na vida dele. Ele não sabe, ele desconhece que ele é santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita nele. Meu irmão, como é triste ver um santuário de Deus com a mão na cabeça, falando, sai. Como é triste ver o que se fazem com os filhos de Deus, esse negócio de passar óleo na cabeça, fazer aquele corredor lá de sal. Fica aquele monte de obreiro que nem entende o evangelho, sai, e aquele monte de gente coitada andando ali, pisando num sal grosso, que é coisa de macumba, não é coisa do evangelho. E se achando que está encapetado, e eles não sabem, não foi ensinado a ele, que ele é santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita nele. Você entende isso? O Espírito de Deus habita em você. Você é de Deus, você é salvo.
Então você é santuário do Espírito de Deus. Você não é casa vazia. Aquele texto lá de Mateus 12 não tem nada a ver com cada um de nós. Aquilo era para aquelas pessoas antes da cruz. A maior parte era judeu que vivia debaixo de lei. Não tem nada a ver, nós estamos depois da cruz. Somos igreja e já somos salvos. Vamos para outro texto, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Olha como Deus tratou a respeito disso com os coríntios. Lá no capítulo de número 6. Ele diz assim: que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação existe com o santuário de Deus e os ídolos? E ele diz, porque nós somos o santuário de Deus vivente. Então ele está dizendo duas coisas incompatíveis. Que ligação existe entre Cristo e o maligno? Não existe ligação nenhuma. São dois mundos totalmente diferentes. Que ligação há entre o santuário de Deus, que somos nós, e os ídolos? Não existe ligação nenhuma. São coisas distintas e totalmente opostas uma da outra. Então nós somos santuários de Deus. O que nós temos a ver com santuário de ídolos? Não temos nada a ver, são situações diferentes, contrárias umas às outras, totalmente diferentes. E depois ele diz, não há ligação entre luz e trevas. Não há ligação de Cristo e o maligno. Não há ligação entre o santuário de Deus e os ídolos. Nós somos o santuário de Deus vivente aqui na terra. Então uma coisa não se comunica com outra. Por isso que o crente verdadeiro não é casa vazia. Então você, minha irmã, meu irmão, que viveu anos nessas igrejas de feitiçaria, só se falaram do diabo, só puseram o diabo na tua cabeça, entrevistavam os diabos e diziam assim, quem não pegar esse envelope da campanha, o que você vai fazer? E o diabo dizia, eu vou acabar com a vida dele. Né? Você não viu tudo isso aí? Essa mentira, essa macumba dentro de um lugar que se fala que é igreja. Então você, minha irmã, você, meu irmão, que está saindo da igreja da feitiçaria e vindo para o evangelho da graça de Deus, isso que eu estou te falando é a verdade, não é aquilo que você viveu lá. Esses temores que você tem na mente, essas superstições que você tem na mente, esse mundo emocional supersticioso que você tem, é mentira. São fortalezas postas nessas igrejas feiticeiras. Isso não é o evangelho. O evangelho verdadeiro é que você é de Deus. Você não é casa vazia, você é santuário de Deus, liberto totalmente do império das trevas. Só isso pode limpar a tua consciência. Só isso pode equilibrar o teu mundo emocional. Só esse conhecimento da verdade é que vai trazer paz para o coração. Então todo aquele lixo que você trouxe das igrejas feiticeiras não tem nada a ver com o evangelho da graça de Deus. Então vamos àqueles mesmos textos, né? Colossenses, capítulo de número 1. Você que é mais maduro na fé, não precisa nem assistir essa live. Eu estou falando com essa gente que está vindo agora, saindo das igrejas feiticeiras agora. Então, olha para você que se enquadra nisso. Colossenses 1,13, o que diz? O que Jesus já fez por nós? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino dos filhos do seu amor, no qual nós temos a redenção e a remissão dos pecados. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que nós que somos salvos, nós que somos igreja, nós que somos santuário de Deus, nós que fomos comprados pelo sangue da cruz, selados com o Espírito Santo, nos tornamos filhos e herdeiros por Deus, nós que já fomos justificados, nós já fomos libertos do império das trevas. O que isso quer dizer? De uma forma bem simples eu vou te explicar.
Uma pessoa ouviu o Evangelho da graça de Deus e creu em Jesus de todo o coração. Neste exato momento, instantaneamente, quando ela crê, ela é liberta do império das trevas. Transportada, posta em Cristo para o reino do Filho do amor de Deus. Se ela tinha prisão na vida dela, se ela tinha cadeias, seja lá o que fosse que prendesse a vida dela, acabou instantaneamente, ela é liberta de tudo isso, ela foi liberta do império inteiro das trevas e não permanece nada de escravidão na vida dela. Só que ela não sabe nada disso. Se ela crê em uma igreja feiticeira, vai ficar anos fazendo campanha de libertação, ela tem que levar ela para o Evangelho. Então, quando ela creu em Cristo, se tornou um filho salvo, liberta do império das trevas, totalmente e transportado. Agora, o que precisa fazer com uma pessoa assim, não é levar ela para fazer campanha de libertação, é ensinar para ela o que é Evangelho. É como uma criança que você toma nas mãos e vai ensiná-la a dar os primeiros passos. Uma criança com aquelas perninhas tortas, meia bamba, o pai pega na mão e vai ensiná-las a dar os primeiros passos, fazer um exercício levando ela a andar, para que as perninhas dela, os nervos, os músculos se firmem e ela possa andar sozinha. É isso que tem que fazer com um crente recém-nascido, pegar na mão e ensinar o que é Evangelho para ele, ajudá-lo nos primeiros passos, até que os seus músculos e nervos espirituais se firmam, e ele vai aprender a andar sozinho no Evangelho da graça de Deus. Mas se um crente que creu em Cristo agora, cai em umas igrejas feiticeiras, essas que estão na mídia, eles vão ficar anos escravizados nesse cativeiro, se achando casa vazia, e não são. Então, quando a pessoa creu em Cristo, se tornou um filho de Deus, nascido do alto, ela foi liberta do império das trevas, transportada, postas numa outra dimensão, em Cristo, o reino do Filho do seu amor, já é liberta. Agora precisa ensinar o que aconteceu com ela, precisa dar as mãos para ela, ajudá-la no primeiro passo de fé, introduzindo ela no verdadeiro Evangelho. Como é que isso é feito? Abrindo a Bíblia e ensinando ela a andar, até que ela vá amadurecendo, e o Evangelho da graça de Deus crie raízes dentro dela, ela passa a viver a verdade do Evangelho da graça de Deus. Outra coisa em Colossenses capítulo 2, versículos 14 e 15, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Tudo que nós devíamos, tudo que a lei cobrava, o escrito de dívida era a lei exigia a perfeição de quem nunca seria perfeito na carne. Então, como ninguém era perfeito, a lei condenava, esse era o escrito de dívida. Então, tudo que nós devíamos, tudo que a lei, as ordenanças cobravam e nós não conseguimos fazer, era a nossa dívida. Cristo cravou inteiramente, não deixou uma partezinha do lado. Ele cravou inteiramente, removeu inteiramente e cravou na cruz. A dívida está paga. E depois o que ele fez? E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles aonde? Na cruz. Significa que todos os principados e potestades do mal foram despojados, destituídos, aniquilados, enfraquecidos. Cristo tomou tudo que estava na mão dele e triunfou de todos eles na cruz. Não sou eu que vou ficar lutando, gritando. A única coisa que venceu todos eles foi Cristo na cruz. Então, quando Cristo vai para a cruz, ele despojou, aniquilou todos eles na cruz. Eu não tenho mais que ter medo dessas coisas. Já somos totalmente libertos. Nós não somos casa vazia, não precisamos nunca de culto de libertação. Vamos para mais um texto que nós lemos sempre aqui, Hebreus, capítulo 2.
Versículo 14, eu sei que é duro entender isso, às vezes leva anos, mas olha lá o que diz. Hebreus 2,14, visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue. E o que ele está dizendo? Que os filhos de Deus participam de carne e sangue, passaram a ter um corpo de carne e sangue. Destes, igualmente, Jesus, destes também, ele igualmente participou. Um dia Deus se encarnou num corpo de carne e sangue na pessoa de Jesus Cristo. Então, desses também ele igualmente participou, para quê? Para que por sua morte, a morte lá na cruz, ele fizesse o quê? Destruísse o que tinha o poder da morte. Para que por sua morte, o que foi que destruiu? Para que por sua morte destruísse o que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Então o que esse texto revelador nos mostra? Ele nos mostra que na morte do Senhor Jesus Cristo na cruz, quando ele diz, está consumado, o diabo foi destruído. Será que você acredita nisso? Isso Paulo enxergou, Paulo viu isso, Paulo deixou isso registrado para que nós creiamos nesta verdade. Então você pode perguntar, mas quer dizer, pastor, que eu não tenho mais que ter medo de nada? Não. Eu não preciso mais de óleo para libertação? Não preciso mais de campanha? Não preciso mais de banho de descarrego? Não, tudo isso aí não é evangelho, isso é escravidão, é falso evangelho, você não precisa de nada disso. Porque você já é uma pessoa liberta por Deus. Agora vamos voltar onde começamos, Mateus capítulo 12, né? Você entendeu a diferença? Você é de Deus. Você é santuário de Deus, selado com o Espírito Santo, libertos do império das trevas, você já é. Então aqui, vamos no texto que nós lemos, Mateus 12, 43. Para quem ele está dizendo isso? Para aquele povo que está lá. O evangelho não começou, ele não foi para a cruz ainda. Ele está pregando para os judeus, aquelas pessoas que estavam debaixo do judaísmo. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz, voltarei para minha casa, de onde saí, tendo voltado, encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai, leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Qual geração? A geração que estava viva naqueles dias de Jesus Cristo. A geração que ele está se referindo é aquele povo que está lá debaixo de lei, que não conhece o evangelho da graça de Deus, que o estava rejeitando. Será que você entende isso? Então nós não somos casa vazia. Se você é salvo, você nunca será casa vazia. Você já é selado com o Espírito Santo da promessa. Você já é casa cheia do Espírito de Deus. Será que você entende isso? Você que está saindo das igrejas feiticeiras agora, isso é verdade, não tenha mais medo de nada. Não seja mais supersticioso, se limpe dessa superstição maligna que impuseram na tua mente nesses lugares que fazem cultos feiticeiros. Esta palavra que você já é liberto do império das trevas e selado com o Espírito Santo de Deus, ela é verdadeira. Então nós que somos salvos, somos santuário de Deus, somos o lugar da verdadeira adoração de Deus, libertos, selados com o Espírito Santo, cheios do Espírito de Deus, filhos de Deus comprados por aquele sangue da cruz, nos tornamos o templo do Espírito Santo. E isso tudo acontece quando? Somente depois da cruz, quando Cristo diz está consumado. Daí para frente começa o evangelho da graça de Deus, e tudo isso nos é revelado
através deste evangelho da graça de Deus. Então, alegre o teu coração. Receba essa palavra como uma semente de fé, de alegria, de verdade dentro de você. Comece a rejeitar todo esse lixo de escravidão que foi posto na tua mente, que foram postos no teu mundo emocional. Assuma a verdade da palavra de Deus. Por quê? Porque nós fomos selados com o Espírito Santo de Deus. E nós que somos igreja nos tornamos os verdadeiros santuário de Deus. Foi uma alegria estar com você. Te amo muito no Senhor Jesus Cristo. E tenho certeza que a palavra da verdade vai cada dia mais renovando a tua mente. E você vai passo a passo entrando na liberdade que o Evangelho da graça de Deus nos dá. E assim nós vamos ficando por aqui. Em nome de Jesus.